todos. Boa noite. Vou dar uma pausa aqui. Deus nos abençoe. Vou falar com quem vai estar nos assistindo no canal do Centro Espírita Antônio de Oliveira no YouTube. Pode conhecer também o nosso site, que é www.ceal.org.br. Deixar seu comentário, que é muito importante para casa. Então, todos que estão assistindo agora e vão assistir depois, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ajude a compartilhar o bem. Nesse momento a gente vai levar o nosso pensamento, pedindo a Jesus, que através de Jesus chegamos a Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele nos fortaleça nesse dia de hoje. E se chegamos aqui, somos vencedores, vencemos a nós mesmos. Aos irmãos que já chegaram, Deus os abençoe. Aos irmãos que estão chegando, Deus os abençoe. Aos irmãos que não vão conseguir vir, Deus também os abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, perdoai as nossas ofensas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos livrai do mal, salva o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso, Jesus, o nosso mestre, ao nosso irmão Antônio de Oliveira, patrono desta casa, a nossa irmã Paula, na noite de hoje, com a sua grande equipe que acompanha ela, o seu mentor, o Espírito Protetor Erasmo. Deus abençoe a ele, que a gente possa aprender cada vez mais sobre o livro dos Espíritos na casa de Antônio de Oliveira. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, boa noite. Para que possamos iniciar o trabalho de hoje, é sempre com muita gratidão que nós estamos nesta casa realizando o trabalho de fé. Amado Senhor, que tudo transcorra com paz e harmonia, possamos estar envolvidos com os teus emissários de luz, aqueles protetores que estão sempre cuidando de nós. Possamos interagir com eles, recebendo as inspirações necessárias para o bom aprendizado. Que Erasmo esteja comigo realizando o trabalho em questão, o trabalho de instrução. Somos imensamente agradecidos por tudo que temos recebido de Ti, Pai. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos agradecer? Vamos agradecer. Acho que só uma cadeira perdida, né? E assim, ó. Saber viver,
estudo com a questão 522, Livro dos Espíritos, e Kardec fala para nós sobre os pressentimentos. E aí ele é orientado, afirmando então os espíritos, que o pressentimento é quando um espírito ele vai sugerir algo para nós. Então eles dizem que é o conselho íntimo e oculto de um espírito que deseja o nosso bem. Mas também pode ser a intuição que nós temos e que nós, de algo que nós fizemos e que escolhemos lá no mundo espiritual. Então vamos dizer que nós participamos da escolha das nossas provas quando estamos lá no plano espiritual. Nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, não é verdade? Então nós podemos ter uma intuição do que vai acontecer conosco. Isso é a voz do nosso instinto. Os espíritos esclarecem que nós temos conhecimento destas provas que são marcantes, destas fases mais marcantes da nossa existência. Então, todas as vezes que esta fase marcante está para se aproximar, acontece em nós uma espécie de impressão. Nós temos esta impressão que é o pressentimento de que aquilo vai acontecer. Então, nós já tínhamos o conhecimento disso, porque participamos do planejamento reencarnatório. E aí, quando aquela fase importante está para surgir na nossa vida, fica esta impressão que é o pressentimento. Vocês conseguem se lembrar de algumas fases muito importantes da vida de vocês? Acontecimentos que foram extremamente importantes, fundamentais e até decisivos em suas vidas? Naquela ocasião, vocês tiveram pressentimentos? Vocês tiveram uma certa intuição de que alguma coisa estava para acontecer ou não? Passou despercebido? Alguém aqui consegue se lembrar disso? Não tiveram? Teve? E aqui, vocês? Não? Estou tentando me lembrar. Alguma coisa importante? Por exemplo, o desencarne do seu pai, foi um acontecimento muito marcante na sua vida. Você teve aquela impressão, aquela sensação? Eu tive recentemente quando aconteceu com a minha mãe. Então, o que aconteceu na minha situação, eu até cheguei a comentar com meu marido no finalzinho do ano passado, falei assim para ele: nossa, eu tô com uma sensação de que eu vou ficar internada, lembra? E era uma sensação forte de que eu estaria numa cama de hospital. E aí estranho assim, eu estava aqui vivendo minha vida normal, de repente eu tinha aquela sensação de que eu ia ficar doente numa cama de hospital. Aí eu cheguei a falar para ele, assim, se acontecer alguma coisa comigo e você ficar sozinho com as meninas, pede ajuda para minha mãe, né? E aí ele, para com isso, Paula. Mas aí os dias foram passando e aquela sensação forte de que eu ia ficar numa cama de hospital. Se acontecer alguma coisa comigo, pede ajuda para minha mãe. E os meses foram rolando. E o que foi que aconteceu? Não era eu, era a minha mãe. Então eu tive essa impressão, este pressentimento de alguma coisa importante que estava para chegar, mas eu me enganei, eu achei que era comigo e na verdade era com a minha mãe. E aconteceu mesmo, dela ficar hospitalizada na cama e tudo mais. Mas pode acontecer de nós termos sim essa impressão e este pressentimento. O mentor está dizendo que grande número de pessoas podem não ter estes pressentimentos porque estão muito envolvidos com as suas vidas. São muitas questões para resolver, são muitos trabalhos, são muitas tarefas, muitas preocupações. Então pode acontecer de sim nós estarmos sendo avisados ali pelo mentor, por um espírito amigo, mas na rotina ali a gente não consegue perceber. E muitas vezes nós estamos cientes de que está para se aproximar aquele período marcante da nossa vida, mas na nossa rotina a gente também vai passando, mas você teve também uma situação de que você pressentiu, então pode acontecer sim. Quer mencionar? Não.
E aí então, ele fala aqui para nós que quando nós estamos nesta incerteza, então no meu caso, eu estava sentindo aquilo tudo, que chega a ser, a gente fica com agonia, né, naquilo que a gente está sentindo, e você pode ter uma incerteza, falar assim, mas será que é mesmo? Será que eu estou sendo sugestionada por um mau espírito e não tem nada a ver, só para ficar me afligindo, né? O que será que está acontecendo? Será que é mesmo um pressentimento? E eu preciso me preocupar porque está se aproximando uma fase delicada da minha vida, uma provação que é importante. Então ele diz, na incerteza, você deve solicitar ao seu espírito protetor que te auxilie, que te beneficie. Você ora para o espírito protetor, mas você também pode orar diretamente para Deus, solicitando que Ele envie os seus mensageiros para te reconfortar naquela fase, para te inspirarem naquela fase decisiva e para que realmente você consiga ter calma no seu coração para passar por tudo aquilo e mesmo para que você tenha ali o discernimento de conseguir ouvir aquela inspiração, sabendo se é mesmo de um bom espírito ou se você apenas está sendo sugestionada por um mau espírito que está querendo ali só atormentar seus pensamentos. Então, na incerteza, você ora para o espírito protetor e ora diretamente para Deus, solicitando ali os mensageiros. Na questão 524, ele fala que os espíritos, eles se preocupam com tudo que acontece nas nossas vidas. O espírito protetor e os nossos espíritos amigos, o espírito familiar, que é aquele que está cuidando ali, o zelador da nossa casa, eles se preocupam com tudo que acontece conosco. E eles vão fazer o possível para que tenhamos tranquilidade na vida, para que tudo transcorra de forma adequada conosco, proveitosa, para realmente termos o aproveitamento e o aperfeiçoamento que são necessários. Eles vão fazer isso, eles vão tentar nos inspirar, mas a maioria dos encarnados, novamente, eles fecham os ouvidos ser respeitado. Eles sugerem, Paula, vai para a direita é melhor, mas eu só vou para a direita se eu quiser. Se eu falar, não vou para a direita, vou para a esquerda, fui eu que escolhi. Eles vão respeitar todos esses meus atos, mas a inspiração vem, e Erasmo diz, é muito mais do que a gente pode imaginar. Eles insistem, eles estão sempre ali na tentativa de que retornemos para o caminho certo, de que realizemos as coisas que são melhores para a nossa vida, no momento que vai favorecer a nós e aos outros, mas nem sempre a gente consegue escutar mesmo, não é verdade? E aí ele chega numa questão 526, porque aí Kardec quer saber até que ponto os espíritos conseguem mexer na vida das pessoas. E ele questiona, olha, um homem deve morrer. Aí ele sobe numa escada. O espírito pode fazer a escada quebrar para esse homem morrer? Que negócio é esse? E aí ele fala, olha, não, eles explicam, não, porque eles não podem fugir das leis da natureza. E fala assim, os espíritos agem sobre a matéria, para o cumprimento das leis da natureza, e não para revogá-la, fazendo surgir em determinado lugar e momento certo um acontecimento inesperado contrário às leis da natureza. Então, não pode ser contra as leis da natureza. Mas ele fala assim, se for destino desse homem morrer, os espíritos vão inspirar esse homem para que ele suba naquela escada, que já está meio velha, meio fraquinha. O peso do homem faz quebrar a escada, ele cai e morre, se for para morrer desta forma. Isso vai acontecer como se fosse um acidente. Por um acaso o espírito quebrou a escada? Não. Ele inspirou o homem. E aí tem até o caso da paciente, né? Estou pensando nos desligamentos. Fala então. Não lembra que, poxa, não acredito que eu vou falar isso em público. Pode falar, vai. Muitos ficam doentes e é chamado o profissional para auxiliar na reabilitação. Porém, essa introdução do profissional, às vezes, é para favorecer o desligamento.
É estranho, mas paciência. Então, na verdade, o que ele está falando é assim, que muitas vezes a equipe espiritual se vale daquele profissional. Pode ser que esse profissional também seja médium, vai trabalhar também com essa doação de energia, com essa doação de fluidos, e essa equipe adentra o local, e aí enquanto esse profissional está trabalhando no corpo desse paciente, vamos falar então aí no caso da fisioterapia, a equipe espiritual já está trabalhando com o desprendimento. Por que isso acontece? Porque o mentor está explicando que o paciente ele se sente confortável naquele contato que o profissional está fornecendo. E aí que ele libera para que a equipe possa trabalhar. É como se ele estivesse dando a permissão, como se ele ficasse à vontade naquela situação. E aí a equipe espiritual consegue trabalhar e vai fazendo o desligamento pouco a pouco, e tudo acontece de uma maneira muito suave. Então, ainda assim, eu consigo entender como é que você trouxe para cá, porque a gente está falando desse momento onde os espíritos protetores e da influência que os espíritos têm na nossa vida, auxiliando também nesse momento do desprendimento, que a gente não está enxergando, a gente não está nem sabendo o que está acontecendo, mas ali está um monte de espíritos, vários espíritos trabalhando. O fisioterapeuta profissional está sendo inspirado pelo espírito protetor a trabalhar daquela maneira. O paciente também está sendo inspirado pelo seu espírito protetor a ficar tranquilo ali nos braços do profissional, e a equipe inteira vai atuar. Então, quando a gente fala de espírito protetor, nem sempre a gente lembra disso. Todo mundo aqui está com o seu. Cada um de nós aqui está com o seu espírito protetor. Então, pelo menos estamos no dobro. Pelo menos somos o dobro dessas pessoas que estamos visualizando. Pelo menos. Mas nós ainda teremos os nossos espíritos amigos. Um ou outro espírito que está aqui tentando nos perseguir também está presente. Então, nós estamos num grupo grande de pessoas. E nem sempre a gente consegue perceber isso. Que eu tenho meu espírito protetor, você também tem, e a nossa ligação, o nosso contato, muitas vezes vem aqui, ó, destes dois que falaram assim, realmente é importante o contato delas duas. Vai ser interessante esse contato, olha, vamos trabalhar assim. Então, eles aqui já organizaram este contato. Entre eles, já estiveram conversando e falaram, realmente isso daqui vai ser importante para elas. Então, quando nós estamos com nossos pacientes, a gente acha assim, é um contato aleatório, né? De forma nenhuma que é um contato aleatório. Muitas vezes o nosso protetor e o do paciente já, vai ser importante essa ligação. Vai brigar, você fala de novo. Vamos lá, você está brilhantando a palestra, porque os outros estão tudo quietinho. Eu também já É assim, Vou tocar uma você, pimenta. quando fazia palestra, você fazia com harmonização? Não fazia. Tá, existe, não é por acaso. E as músicas são por acaso? É coisa linda esse negócio das músicas. Porque a gente começou a trabalhar com as meninas, porque o mentor falou assim, olha, as pessoas vão ouvir o que você está falando, mas a música, e aí se a gente for trabalhar lá, ver lá o que Leon Denis fala sobre a arte, nós sabemos que a música, ela vai trabalhar também com essa parte de realinhamento de chakras, realinhamento energético nosso, e vai trabalhar também com os nossos fluidos. Então, a música permite alinhar tudo e estaremos mais receptivos para a hora da palestra. Então, realmente é uma harmonização de chakra e energia para que possamos trabalhar bem com o tema da palestra. E aí eu falei para o mentor, eu falei assim, poxa vida, mas e aí quais são as músicas que você quer que a gente leve para a palestra, né? E aí ficou interessante que, dependendo do tema, ele fala assim, pro mês tal, vocês vão trabalhar com o tema tal, essa música aí eu tenho que ficar bem quietinha para receber a música que ele está mandando. E hoje foi legal, né? Eu tava estudando para a palestra, e aí eu coloquei lá na televisão as musiquinhas tranquilas para ouvir, então eu gosto de MPB. Aí eu estava lá escutando, e aí veio uma música que na hora eu fiz assim, né? É a música de janeiro. Eu falei, a música de janeiro. Aí e na horinha, ele também olhou para mim. Aí eu falei, a música de janeiro dele é uma música da palestra.
E aí, então, essas músicas chegam de diversas maneiras. Ou eu estou escutando, ou então eu tenho que parar bem quietinha. A do Roberto Carlos eu não sei como é que chegou, já não lembro. Mas sempre em forma de inspiração, que sugerem também as músicas para palestra, que tem sempre a ver com o tema. Então, no caso, acho que a gente está trabalhando muito com isso, a gente consegue entender melhor e perceber melhor o que está acontecendo, que é o tempo inteiro. Mas... quando você falava dos acontecimentos, né, então assim, me veio na mente o seguinte: quando, vamos dizer assim, a pessoa ela tem que levar um tiro. Ai, perfeito, vou falar disso. Vou, mas pode falar. Tá. Então ela tem que levar um tiro e ela caminha por aquele lado, e ali que ela vai se cair. O espírito ele é retirado antes, para não ter esse sofrimento, essa minha... Então tá, é assim, pode acontecer dele ser retirado antes sim, se ele tiver esse merecimento de não sofrer ali durante o baque, o golpe, né? Assim como todas as outras mortes violentas, acidentes de trânsito, violências com mulheres, pode acontecer desse espírito protetor e da equipe conseguir retirar antes. Mas isso tudo vai depender do que aquele espírito precisa enfrentar naquela existência. Se precisa passar por aquela prova, até mesmo por aquela expiação daquela fase difícil, vai sofrer tudo que tiver que sofrer. Normalmente está relacionada com algumas questões que foram desencadeadas em outras existências, que é aquela história de todos os nossos atos trazem consequências. Se eu infringir a lei e fiz você sofrer numa existência, eu vou ter que passar sentindo a mesma pele, um sofrimento, para compreender o mal que eu te fiz. Então é aquela questão da lei de causalidade, de ação e reação, a lei do retorno. O ato traz consequências. Então, se eu tiver que passar por aquilo, e aí a gente vai encarar que não é vitimismo, não é um coitado. Ele já fez isso em outra existência, ele fez alguém sofrer muito, ele disparou contra a lei divina e agora ele está vindo para resgatar. Por isso que ele precisa passar por essa situação dramática. Mas se ele tiver algum tipo de merecimento, falando assim, que as nossas boas ações podem reduzir esta penalidade. Então a gente está aqui trabalhando pelo bem, trabalhando para ajudar as pessoas, a gente também está se esforçando para melhorar, para deixar de lado todas as nossas más inclinações. E se eu já avancei, então eles vão falar assim, ó, tem um mérito aqui, essa pessoa já se modificou. Então ela vai passar, porque está escrito, é prova que ficou lá escrita na sua espécie de destino, ficou escrito, ela tem que passar, mas ela já tem mérito. Melhorou muito essa pessoa. Então vamos abrandar este sofrimento, vamos aliviar aqui de determinada maneira, e pode acontecer isso que você está falando, de ser retirado antes, tá? Então aí a gente prossegue, que eu acho que eu vou chegar na parte da bala aqui que ela estava falando, ó, é isso mesmo, ó. Então aqui ele fala, ele vai perguntar, um bom espírito, boa noite, Wagner, pode desviar a trajetória de uma bala que foi disparada contra alguém? Então ele está ali querendo defender o seu tutelado. Falou assim, mas ele pode desviar, olha, dispara aqui, pá, pode desviar a bala? Falou, não. O que ele pode fazer é inspirar aquela pessoa ali, a vítima que ia receber o tiro, pode inspirar aquela pessoa para que ela desvie da bala. Pode também ofuscar a mira do atirador e ele, na hora H, ele puf, e atirou lá para o outro lado, e aí dessa forma ele vai se safar do tiro. Mas desviar a trajetória da bala, ele não vai poder fazer. Uma vez disparada, ela vai seguir a sua trajetória. Tá? Então, eu lembrei por causa disso. Você falou bala, eu falei, opa, é a mesma questão, mas era outra coisa. E aí, então, ele informa, o que Deus quer é sempre o que acontece. É aquela história que a gente estava conversando. O que ficou traçado lá no planejamento reencarnatório, a gente vai conseguir modificar algumas coisas com o nosso livre-arbítrio. Mas as provas mais marcantes, elas vão acontecer. Dia de nascimento e de morte, eu não vou mudar. Salvo raríssimas exceções, eu até posso mudar o dia da minha morte.
Mas se eu tiver realmente um objetivo muito especial para isso, vão analisar e vão falar, ó, então tá, vamos prorrogar essa estadia na Terra. Mas isso é raríssimo. Então os acontecimentos marcantes daquela vida vão ficar realmente registrados e nós vamos ter que enfrentar, mas nós podemos modificar algumas coisas sim. Por exemplo, eu tracei que eu ia casar com o Magno. E aí se de repente eu chego aqui e falo assim, não quero casar, não quero ser mãe, não quero nada disso. Eu posso. Você tratou que não ia casar. Eu posso, puxa vida, eu casei. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vidinha, hein? Mas tá bom, ó, pra você. E aí então ele segue aqui, ó. Se houver dificuldades ou impedimento na execução de uma obra, justamente foi porque Deus assim o desejou. Então a gente fala assim, mas tá difícil, ó, não consegue vender a casa, né? Consegue vender a casa, por que não consegue? Porque ainda não foi o momento oportuno para isso. Deve ter que acontecer ainda alguma coisa importante que estão falando. Vai ter que acontecer ainda algumas coisinhas importantes. Então precisa estar ainda nesse lugar, convivendo com essas pessoas. Aí depois muda de fase. Então sempre é o que é mais oportuno e que a espiritualidade está avaliando que é melhor para a gente, para enfrentar, para trabalhar algumas questões importantes do nosso ser. E aí ele fala, espíritos levianos e brincalhões podem criar pequenos embaraços na nossa vida e nos atrapalhar? Eles são autores das pequenas misérias da vida humana? E aí eles vão falar assim, claro que eles podem nos atrapalhar. Espíritos levianos e brincalhões, eles podem tumultuar a nossa vida sim. Eles podem fazer algumas coisas, eles se sentem muito, inclusive, satisfeitos quanto mais nós caímos nos erros, quanto mais nós nos atrapalhamos nas nossas questões pessoais, com os nossos deveres. Todas as vezes que nós deixamos de comparecer em compromissos importantes, cuidado com as nossas famílias, qualquer questão assim, que eles percebem que estão nos atrapalhando de verdade, se sentem muito satisfeitos. Mas se eles insistem e não conseguem nada com a gente, eles se cansam e vão embora. Isso é permitido porque acaba sendo também uma prova para nós, principalmente para exercitar a nossa paciência. Então aí eu vou fazer outra pergunta. Vocês conseguem perceber quando estão recebendo influências de espíritos levianos ou brincalhões? É mais fácil, não é? É mais fácil perceber a influência dos maus espíritos do que a influência do nosso espírito protetor, não é verdade? Então, por causa disso, porque o protetor é muito suave, é muito sutil a presença dele. E o brincalhão, o leviano, o zombeteiro, o mau espírito, a gente consegue perceber mais fácil. Energia é muito grosseira, os médiuns vão perceber mais facilmente. E mesmo nós, pessoas normais aqui, quem não é médium, vai perceber o quê? Também tem alguma coisa errada no ambiente. Efeitos físicos ainda acontecem nos dias de hoje, a porta que bate, uns barulhos estranhos na casa, um gato que pula, igual no filme de terror, de repente aparecendo na sua frente. Você fala, que negócio é esse? A tampa da panela voando. Você fala, por que é isso? Porque estão brincando, estão fazendo isso para assustar. Pode acontecer. Você quer falar alguma coisa, moço? A moça falou para você, nós viemos te ver. Ai, tá, é verdade. Tô eu lá no consultório esses dias. Aí eu tinha ido ao médico, quando eu cheguei tinha uma moça, praticamente estava deitada na escada, com várias sacolas de roupas e sapatos. Ela não estava marcada para terça, ela estava marcada para quinta. Chegou na terça e falei, mas você não estava marcada? Aí eu fui ao médico, vim tranquilamente, porque não tinha paciente marcado. Aí tá, um som, gente, a música era Thriller do Michael Jackson. Eu falei, não é possível, tumultuando todo o ambiente. Eu falei, então vamos que eu vou te atender. Aí quando ela entrou na sala, que eu fechei a porta, ela falou assim, nós viemos te ver. Não é possível, gente. Aí antes dela falar, eu já senti que entrou aquele bando, né? Na sala de tratamento, nós viemos te ver, desse jeito. Parecia que tinha assim um povo junto com ela. Eu falei, olha, vocês vieram me ver? Ótimo, mas respeitem o ambiente. Todo mundo que chega aqui é muito bem acolhido, é muito bem tratado, mas vocês vão respeitar o ambiente. Então, eles
bagunçam coreto mesmo, né? Fazem essas brincadeiras, tumultuam muito, muito, chegam a desestabilizar totalmente o ambiente, mas o que a gente faz? Quando você trata com seriedade, você trata com discernimento, fala assim, tudo bem, eu estou vendo vocês, eu estou vendo que está todo mundo aqui, mas aqui ela veio para se tratar, eu vou cuidar dela, podem ficar à vontade, inclusive, que não vai acontecer nada. Mas, de repente, se eu estou com medo, se eu estou apavorada, o que acontece? Daí é uma risada só, eu consigo ouvir os risos. Eu consigo ouvir os risos, eu falo, é demais, né, gente, ó, e quietos, porque daqui a pouco começa a chegar um monte de paciente, todo mundo quieto, hein, e eles respeitam. Aí, vão saindo, né, cada um no seu momento. Se você entrar no clima... Já pensou? Pode abaixar essa música, coloca uma música mais calma, porque aqui também não é lugar para isso, você não veio fazer a harmonização e vai ficar com essa, não quero essa música. Aí eu já falo assim, aqui não vai ter. Aí, que mulher, que terapeuta louca é essa? Mas é uma terapeuta médium, né, gente? Aí fica um pouco delicada a situação. Mas fui. E aí Kardec fala, se cansam quando não conseguem nada, mas nós não podemos falar, não é justo responsabilizar estes espíritos por tudo que nos acontece. Porque também tem gente que tem a mania de falar assim, tudo que acontece, fala assim, mas foi um mau espírito. Eu não falei que era um mau espírito, com certeza. Não, porque a influência foi macumba. Eu sou assim. Macumba. Mandaram todos aqui pra mim hoje. Mas não é, às vezes nem tem ninguém. Não tem, é você e seu espírito protetor, você está colocando a culpa nos maus espíritos. Também não é assim. Então, mesmo que estejam conosco uma legião de maus espíritos, mesmo assim você não vai perder a sua serenidade, a sua fé, a sua boa vontade. Você vê que está difícil trabalhar naquele dia. Mas você faz o quê? Se veste como Jesus. Lembra da presença do mestre amigo o tempo inteiro, está lá trabalhando, sentindo ali a palpitação, mas você está lá lembrando do Senhor, Pai nosso que estás no céu, e segue em frente com o seu dia. É fácil? Não é fácil, minha pressão estava altíssima naquele dia. Mexe com a pressão da dor de estômago, você fica irritado. E o sono, gente? Você quer trabalhar, alguém já sentiu sono de falar assim, agora você vai deitar, você não vai fazer mais nada, não consegue abrir o olho, tá pegando na parede assim, ó. Mas tá tudo bem, é só mais um dia e a gente não é responsabilizados por isso, porque muitas vezes é prova de paciência, de resignação e de fé. Então a gente levanta a cabeça e segue com tudo isso. É desse jeito assim que a gente enfrenta a vida, sem tirar, continua desse jeito aí. Quando você falou mexer panela, né? Então aí, às vezes a gente escuta chamar, né? Escuta chamar, e é muito forte, né? Como se alguém estivesse realmente chamando. Você chega e vê, né? Lá fora, ninguém. E a gente responde. Eu respondo, oi! Então, minha mãe falava, não responde. Minha mãe falava assim, traz mau agouro. A avó também falava isso. Mas eles não descer do ônibus também. Ajuda? Você está dormindo? Máquina! Várias vezes você está dormindo, você escuta, sua voz abre e já o ônibus está para sair. Né? Fala. Olha, até com criança, gente, coitada, nem ela escapa, tá vendo? Lá no consultório batem na porta. Tô com a porta fechada, acontece com você também? Eu tô com a porta fechada lá atendendo o paciente, aí baixa a porta e eu falo, chegou mais um, né? Quando eu abro pra ver, não vou até a outra sala, não é possível, gente, tá aqui esse paciente. Não é físico, pode acontecer, efeitos físicos. Eu tinha uma prima que eu não gostava dela. Ela era muito mal, eu não gostava dela. Ela faleceu. Aí ela começou a ir na minha casa, ela acendia a luz da sala e apagava, acendia do quarto e apagava. Gente. Só que eu não tinha medo dela, eu sabia que era ela. Sabia que não podia te machucar. Aí um dia me falaram assim, quando parece você xinga, porque aí eles vão embora e não voltam mais. Aí um dia ela fez assim, ó, na minha cabeça. Aí eu xinguei, mandei ela ir para aquele lugar, vai tentar o outro, não sei o que, nunca mais ela deu certo. Deu. Você sabe que eu tô com uma paciente que já me falou isso. Ela falou assim, Paula, eles não me deixam dormir. Ficam também assim,
bate em mim, assim, ela falou, bate no meu bumbum, pá. E aí eu falei, e aí? Mas é direto, Paulo, eu quase não durmo porque eles ficam me atazanando, né? Eu falei, então eu vou começar a fazer vibrações para a senhora. Então quando eu vou trabalhar lá no discípulos, que eu estou fazendo meu trabalho espiritual, eu faço vibrações para ela de lá da sala de tratamento. E aí parou. Falei, ai, graças a Deus. Aí eu até falo para ela, eu falo que ela não consegue sair de casa, é cadeirante, né? Eu falo, eu vou estar a tal hora fazendo as vibrações para a senhora, se conecta comigo tal hora, certinho. Fica orando o Pai Nosso pensando em mim, que eu vou estar trabalhando lá, fazendo vibrações para a senhora. E deu certo. Então, o que a gente faz? Vou seguir aqui e vou conseguir chegar nessa questão, tá? Porque ele fala das orações. Exatamente nessa questão aqui, vou fechar com essa, que tem 5 minutos. Mas eu também, às vezes, eu fico tão irritada que eu falo, não, por favor. Pode ir embora. Amigo, tchau, já deu. Eu já escutei muita gente falando isso. Você fala, já deu. Tá? E aí Kardec fala assim pra gente, ó. O rancor das pessoas que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a morte? Termina com a morte? Ele fala que sim, pode acontecer geralmente de se extinguir quando eles percebem que foram injustos conosco, praticando o mal. Aí eles mudam a conduta no plano espiritual. Mas pode acontecer de manter a mesma situação e de nos perseguirem no mundo espiritual, que era o que aconteceu com a sua cunhada, né? Sua prima. Pode acontecer de continuar com a sua perseguição. Aí ele fala assim, mas como nós podemos pôr um fim a esta perseguição? Então os espíritos falam que o mais adequado é orarmos por eles, é retribuir o mal com o bem, porque desta forma nós conseguiremos compreender seus erros, então ter indulgência mesmo com o espírito. Da mesma forma que nós tratamos as pessoas aqui no plano físico, os encarnados, nós temos que tratar também os espíritos. Então sermos indulgentes com eles, sabendo que de repente eles não gostam da gente mesmo. Pode ser uma questão que está ligada a vidas passadas, mas pode ser uma questão de hoje, de olhou para você, não gostou, não simpatiza, a gente fala o santo não bate, né? A energia não é similar, mas nós precisamos orar muito, porque desta forma a gente consegue quebrar o elo do mal. Todas as vezes que nós praticamos o bem e nós estamos inclinados às boas ações, nós estamos com a nossa família num propósito reto, cumprindo com os nossos deveres, estes espíritos que nos perseguem, eles podem estar dentro da casa com a gente, tentando produzir o mal, mas eles estão vendo o que a gente está fazendo e eles estão sentindo o que nós estamos emanando. Então você está ali cuidando da sua família, eles estão sentindo o amor que você está distribuindo para os seus familiares, está preparando uma refeição e está pensando, vou fazer bem gostoso, que o fulano está chegando da escola, está vindo cansado, vai chegar com uma fome. Eles ouvem os nossos pensamentos ligados ao bem, ao amor, à paz, à tranquilidade. Eles estão sentindo tudo. Você acha que eles vão mudar em relação a nós? Vão. Porque eles percebem que nós não somos uma pessoa tão ruim assim, que só o que a gente quer é fazer o bem, ajudar o próximo. Então eles se modificam e aí eles param de nos perseguir. Então todas as vezes que a gente se eleva, que a gente na oração começa a brilhar, vibrar no positivo, eles estão recebendo tudo isso, porque estão dentro de casa com a gente. Outra coisa importante que o mentor está falando, o evangelho no lar. A gente não pode deixar de fazer o evangelho no lar, porque quando a gente abre o evangelho com a família, principalmente com a família, você não fala, Paulo, mas meu marido não quer fazer comigo, minha filha também não participa, só eu que vou fazer, não tem problema. Você vai abrir o evangelho no lar, deixa um copinho de água fluidificada, abre o evangelho no lar. Todo mundo aqui sabe fazer o evangelho no lar? Faz o evangelho no lar e aquelas palavras e aquele sentimento, e você atrai, o seu espírito protetor já está aqui, o zelador da casa está aqui, outros espíritos elevados estão com você, Jesus emanando suas energias no local, ele está sentindo tudo isso. Nisso ele chora
ele se arrepende, ele enxerga um parente que estava ali cuidando dele o tempo inteiro, que ele não tinha como enxergar, porque ele estava nas trevas. Então ele consegue receber o benefício do auxílio. E aí a gente ajuda alguém que estava precisando dentro da nossa casa. Aí você fala assim, por que a zeladora deixou que ele entrasse? Por que aquele que está me protegendo permitiu que ele viesse aqui me fazer mal? Não é assim que funciona. Lembra que a gente falou que tem o nosso espírito protetor e o espírito protetor dele? Eles permitem muitas vezes para que ele se beneficie. Porque ele é seu convidado. Porque ele é meu convidado. Eu aprendo com ele a ter paciência, resignação e orar mais. Ele recebe dentro da minha casa coisa boa. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor para os meus familiares. Então ele pode se beneficiar dentro de casa. Não vamos esquecer que se eu sou filha de Deus, todos vocês também são. E Deus cuida de todos os seus filhos. E não é separando um filho do outro que Deus vai perceber que a gente está sendo pessoa melhor. Não, Ele quer os filhos interagindo. Ele quer os filhos dele brincando juntos. Não brigando juntos, brincando juntos. Mas às vezes estão brigando aqui e eu não separo. Eu deixo se entender. Não é assim que a gente faz? A gente vai separar os filhos porque eles estão se odiando? Não, você fala assim, vai chegar um momento que vai aprender a se amar. Deixa junto, não é? Deus também é assim. Deixa junto porque vai chegar uma hora que vai aprender a se amar. Alguém tem mais alguma questão importante para falar? Você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Então, nesses casos assim, eu quando vejo algum pensamento, alguma coisa, eu coloco música, também gosto de música. Adoro fazer isso. Eu coloco música, mudo o foco, né? Realmente é não deixar, porque não deixar a realmente, se a peteca gente cair. deixar, às vezes, não digo não é sempre, mas às vezes a gente deixa e você vai se angustiando. Pode ser que a gente não consiga resistir, né? Desaba mesmo. Eu já passei por isso também. É horrível. É aquela sensação de depressão que você não consegue vencer. Então, muito bom que você falou. As músicas, eu falo até da faxina. Vai trabalhar para ocupar a mente. A gente fala sempre a mente vazia, como é que desestrutura, né? Então é isso. Mas quando eu briguei com ela, né? Ela sumiu. Por quê? Porque ela acendia a luz da minha cozinha e apagava. Senão, quando não era da cozinha, era do quarto. Eu acredito que pode ter acontecido também que a equipe pode ter conduzido a sua prima para outro local. Porque quando ela faleceu, a minha irmã falou assim, mas você vai? Eu falei, eu não gostava dela. Mas ela ficou me perseguindo. Não foi de Mas, graças a Deus, a equipe que estava ali, porque nós temos equipes em todos os ambientes, eles beneficiaram as duas. De repente, alguma coisa que aconteceu, eu acredito que não foi porque você xingou. Eu acredito que foi porque você estava fazendo coisas boas também ali naqueles dias que ela passou na sua casa. Ela deve ter se confortado, ela viu alguma coisa que a esclareceu. Acontece muita coisa na nossa casa que às vezes a gente não vê, porque são muitas pessoas na nossa casa. Nem tudo a gente consegue observar, mas os espíritos, eles veem, ouvem e sentem tudo que está acontecendo no ambiente doméstico. Ela com certeza foi beneficiada e foi bem encaminhada. Então fala com ela, se continuar assim, a tem que pagar a conta de luz. Ajuda. Eu vou finalizar, tá bom? Agradeço a todos vocês pela oportunidade do trabalho edificante. Amado Senhor, que possamos receber dos teus emissários de luz os fluidos balsâmicos e salutares e todas as inspirações adequadas para que possamos estar mais receptivos ao contato destes emissários de luz, os nossos espíritos protetores. E possamos ouvir as suas inspirações, buscando caminhos adequados para a nossa elevação. Que possamos ter a certeza de que nunca estamos sozinhos, Pai, sempre muito bem amparados, e tudo que acontece nas nossas vidas é porque o Senhor assim o permitiu, e nós agradecemos. Eu agradeço a Erasmo, meu mentor querido, por ter feito todo o trabalho até aqui. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos, gratidão por este momento. Gratidão.
multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho pro céu e sinto descer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.